Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Fernando, sou professor de arte e hoje nós vamos ter mais uma aula aqui do 7º ano. Gostaria de lembrá-los em acessar o Classroom, fazer a atividade obrigatória e registrar a tua presença, tá? Lembrem-se de concluir lá a atividade para que a gente possa saber quem fez, quem não fez, se fez certo, né? Para ter a presença tudo bonitinho e certinho, beleza? Então, na aula anterior, nós vimos algumas coisas sobre a cultura nordestina, então desafios e improvisos na música, né? Aqui eu trago uma xilogravura, que nós já vimos um pouquinho de xilogravura também, tá? O título dela é Cantores de Embolada, de J. Fernandes, tá bom? 66 centímetros por 48 centímetros. Então, continuando, hoje nós vamos falar sobre festejos e danças populares. Aqui nós temos uma fotografia da apresentação da quadrilha Arraiá de Boa Hora, de Barras, no Piauí, em festa junina de 2008. Então, tem uma parte bem interessante aqui, que me chama muita atenção, pelo menos, que é como se fosse o teto, né? Então, eles estão na rua, aparentemente, mas as bandeiras ali são muitas que parece que tem um teto na rua, né? Num espaço público, ok? As pessoas estão dançando ali embaixo, todas caracterizadas. É uma manifestação popular bem grande. Então, vamos aqui tentar responder essa questão. Essa rua pode ser minha? Na rua, principal local das experiências coletivas, é desenvolvida uma cultura com características bastante específicas. Então, quando a gente vai para a rua, principalmente em no centro de uma cidade, ou uma cidade maior, geralmente, até nas cidades pequenas, nós conseguimos ver artistas, né? Pessoas que buscam esse local para poder se expressar, para poder mostrar aquilo que eles têm para falar para o mundo, né? De uma forma, às vezes, diferente. Hoje em dia, não é só na rua, além do artista fazer ele na rua, ele também grava. E ele consegue passar essa experiência para outras pessoas do mundo inteiro, né? Então, a rua é um palco também para artistas de vários estilos diferentes. Então, como que são essas expressões? São jogos, brincadeiras, festejos, apresentações de diversas formas de manifestações populares, como nós vimos anteriormente, a festa junina. Então, a festa junina, em diversos pontos do Brasil, as festas juninas, por exemplo, marcam a ocupação da rua por pessoas da comunidade e fora dela, né? Eu sou do interior do Paraná e a minha família comemorava a festa junina, então quero trazer um pouquinho dessa experiência para vocês também. Só que não era na cidade nem na rua, era no sítio. Por quê? Porque a cidade do interior é pequena e aí tinha algo interessante, que esse sítio lá do meu tio, no caso, ele era aberto para que as pessoas, vizinhos, quem quisesse, fosse lá participar dessa festa junina. Essa tradição cresceu tanto que pessoas de outros estados, de outras cidades iam lá também, por ser conhecida. Então, imagine isso sendo feito na rua, né? Na rua você também consegue chamar pessoas de diferentes públicos, pessoas que têm totalmente diferentes, de culturas diferentes, para conhecer isso, né? E a festa junina, ela é uma festa brasileira muito conhecida, né? Então ela consegue aglutinar, né? Consegue fazer com que pessoas diferentes estejam juntas no mesmo ambiente. Nas festas juninas, há música típica e fogueira. Então aqui tem uma parte interessante, que dentro das grandes cidades a fogueira foi perdendo espaço. Por quê? Porque ela passou a ser muito perigosa, né? Então imagina você fazer fogo, né? Vai no meio da rua, no centro da cidade, faz fogo, o que vai acontecer? Pode acontecer um acidente, pode pegar fogo nos fios de luz, né? Pode pegar fogo nos prédios que estão ao redor, as pessoas podem se machucar, pessoas que não são muito acostumadas com esse tipo de a fogueira, né? No caso, esse tipo de, vamos dizer, manifestação, não é um objeto, mas a fogueira em si. Agora, lá onde que eu falei, lá do interior, lá da minha cidade, de onde eu vim, tinha fogueira. E a fogueira era bem grande, uma fogueira bem grande mesmo. Mas como era em um espaço aberto, lá no sítio, não tinha tanto risco, não era tão perigoso, né?
Queria lembrar também que nesse tempo de seca que a gente está passando, a fogueira ela é bem perigosa, né? Porque está tendo muita queimada, então não é um tempo bom para fazer isso também. Por isso que essa tradição foi diminuindo, a tradição de fazer fogueira, pelos riscos que ela tem, né? E a música geralmente é uma música sertaneja, né? Uma música aí, vamos dizer, raiz, né? Uma música popular. É claro que dependendo da região do país vão ter músicas diferentes, né? Mas ela geralmente é uma música acústica ali, onde as pessoas fazem com violão, viola, instrumentos de percussão, né? Então, são ensaiadas também as quadrilhas, que é uma dança que nós já vimos aqui também na nossa aula, né? Então, uma mistura de dança e teatro, na qual um casamento de brincadeira é realizado em meio à folia, certo? E agora eu deixo uma atividade para vocês. Vamos ler juntas, né? Podem responder lá no caderno de vocês. Como acontecem as festas populares em sua região? A gente falou aqui da festa junina, mas eu queria saber também se você conhece ou participa de alguma outra festa regional, né? Uma festa aí que você conheça. Questão número 2. Que experiências você já teve com essas festas? Às vezes a gente pode ser uma pessoa que participa da festa, mas às vezes a gente é a pessoa que observa a festa também. Então tem várias formas da gente participar, né? Da gente conhecer uma manifestação cultural. E a questão número 3, já presenciou apresentações de artistas de rua? Você já viu artistas de rua? Como que é essa interação? O que você gostou, não gostou? Escreve um pouquinho sobre essa experiência. Então vou deixar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, pessoal, então agora que vocês tiveram tempo aí para conseguir responder essas questões, nós vamos em frente na nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre a embolada. Então a embolada é uma linguagem de tradição nordestina que une música e poesia, podendo ser improvisada ou não. Então nós falamos um pouquinho já sobre a embolada, então é o quê? É um desafio entre duas pessoas, eles geralmente são acompanhados pelo pandeiro, né? As duas tocam pandeiro, elas intercalam as falas, então eles pegam um tema e aí começam a fazer essa disputa, essa brincadeira. Nas feiras, praças e ruas, a melodia simples embala um duelo rimado e ritmado. Então, a característica musical também da embolada é que ela é um pouco mais rápida, ela é como se fosse, são rimas rápidas, um improviso rápido. Isso traz, né, uma forma da música, né, sendo acompanhada geralmente pelo pandeiro, mas pode sim ter outros instrumentos, né? E agora, a atividade número 2. Vamos arriscar jogar e criar de improviso na arte da embolada? Chame um colega, escolha um tema e comece o desafio. Então, eu sei que nós estamos num período que é difícil, às vezes a gente ter um colega aí, né? Mas eu queria propor uma brincadeira um pouquinho diferente. Se você tiver lá o número do teu colega, algum aplicativo ou alguma rede social que você consiga mandar áudio, faça esse desafio. Pegue e faça uma rima rápida e ele tem que te responder com uma rima rápida. Vamos tentar fazer agora esse desafio que geralmente ele é próximo de uma forma aí digital, né? Que você pega e consegue falar e a outra pessoa responder, tá bom? Vamos tentar fazer essa brincadeira aí. Então, lembre-se, né, de manter o ritmo rápido e marcado da embolada, ok? Eu quero ver se vocês conseguem aí improvisar, né, até mesmo junto com a tecnologia, né, junto com a forma que você tem de fazer a embolada aí, né? Vamos modernizar um pouquinho, trazer um pouquinho para a nossa situação atual, né? E também, se você quiser, você pode fazer essa embolada, essa brincadeira, junto com alguém que esteja na tua casa, né? Algum familiar, irmão, pai, mãe, enfim, tá bom? Então, deixar um tempinho, escreve uma frase, dá uma bolada na tua embolada e daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, pessoal. Então, voltando aqui, já tiveram tempo aí de pensar um pouquinho sobre o embolado? Eu queria deixar uma sugestão de pesquisa para vocês. Então, escrevam lá, vou deixar um tempinho, eu vou ler agora e deixar um tempinho para que vocês possam copiar essas ideias. Então, a pesquisa é sobre artistas que criam na embolada. Então, escolha 2 artistas, tá? E depois fale pelo menos um tema de suas músicas, né? Então, você vai pesquisar, vai descobrir 2 artistas que fazem embolada, talvez você já conheça, e depois você pega aí e fala sobre os temas, o que eles falam nessas músicas deles. Relate o uso de gírias locais ou sotaque, o que te chama mais atenção. Então, essa é uma parte bem interessante, né? Que como nós somos do Sul e a embolada tradicionalmente ela é do Nordeste, as gírias e também o sotaque dos participantes, né, de artistas mais famosos, nordestinos, são diferentes. Então procurem lá o significado que eles falam, se isso te chama atenção ou não. E observa a vestimenta desses artistas. Eles tocam, e se eles tocam algum instrumento. Então a mesma coisa, como eles são distantes às vezes da gente, às vezes eles estão usando roupas diferentes ou tocam instrumentos que você nunca viu. Então faça essa pesquisa, é uma pesquisa rápida. Se você, por exemplo, pesquisar um vídeo, você já vai ter todas essas informações. Então eu vou deixar um tempinho para que vocês copiem essas ideias e daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, pessoal. Então, já que vocês tiveram um tempinho para pensarem nessa pesquisa, anotarem o que vocês precisam, nós vamos para frente. Então, festa de rua, né? Um tema da nossa aula de hoje. Então, nas festas juninas, são produzidos elementos decorativos como bandeirinhas, lanternas, enfeites de palha e as imagens dos padroeiros.
geralmente os santos celebrados no mês de junho, como São João, Santo Antônio e São Pedro. Aquela festa que eu falei para vocês que eu participava, festa junina lá da minha cidade do interior, o nome da minha cidade é Faxinal, aqui do Paraná, era a festa de São João, no dia de São João. Então, seguindo, a montagem de barracas para a realização das quermesses, como comidas típicas, brincadeiras de pescaria, derruba-latas, boca do palhaço, entre outros, né? Então, agora a atividade número 3. Retrate em seu caderno cenas de festas de rua que você conhece. Você pode usar desenho, a pintura ou a fotografia. Então, eu quero que vocês busquem aí na tua memória agora e retrate isso no teu caderno, tá? Com alguma forma de arte aí visual, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos, deixar um tempinho para que vocês pensem nessa atividade e daqui a pouco a gente volta. Muito bem, pessoal. Então, essa atividade de desenho, ou até mesmo da pesquisa, é uma sugestão que eu deixo para vocês, tá bom? Além dessas daqui, a gente tem as atividades lá no Classroom, né? Então, vocês podem anotar as minhas atividades que eu passo aqui na aula e fazer depois, conforme vai passando a semana. É uma curiosidade, é uma forma de vocês ampliarem os conhecimentos que vocês têm sobre o assunto. Continuando, vamos falar agora um pouco sobre as danças dramáticas. Então, são danças encenadas ou representadas. Aparecem em várias regiões do Brasil, tá bom? Então, como na festa junina tem a quadrilha, nós temos várias outras danças. Cada matriz cultural contribuiu para a formação dessas danças, que trazem movimentos e narrativas sobre fatos históricos ou contos da tradição oral com seres
fantásticos, né? Então, através da dança e da música são contadas histórias diferentes. E quando a gente fala lá em cima a matriz cultural, seria a origem, da onde que vem essa tradição, da onde que vem essas histórias, da onde que vem essas danças e da onde que vem as músicas, né? Então, agora eu vou deixar aqui uma perguntinha. O que são danças dramáticas, né? Alternativa A, danças ensinadas ou representadas. Alternativa B, danças estáticas. Alternativa C, danças inexpressivas. Ou alternativa D, danças paradas. Então, deixar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta com a alternativa correta. Muito bem, então vamos voltar agora com a nossa alternativa correta, né, do nosso quiz. O que são danças dramáticas? São danças ensinadas ou representadas, né? Então é muito difícil, até eu imagino, que exista uma dança que não seja dramática, né? Que não seja uma dança que expresse, que tenha movimentos, né? Que sejam ensinadas e representadas. Sobre as matrizes. Então aqui da matriz indígena surgiram danças como caboclinhos ou cabocolinhos, né? Caiapós, cateretê e cururu, entre outras. Tá? Conhece alguma? Então vamos falar sobre outras matrizes. Nós temos o Brasil, ele é multicultural, policultural, né? Tem gente de todo lugar do mundo. E aí a gente junta isso e faz coisas novas. E também a gente dá nomes. E aí a gente tem que pesquisar um pouco, estudar, para a gente saber o que a gente está fazendo, da onde que veio. Então aqui de origem europeia, nós temos as festas e danças ensinadas com narrativas do nascimento,
vida e ressurreição de Cristo, né, de influência católica, como os altos do Bumba Meu Boi, em suas variantes, boi bumbá, boi mamão, boizinho, boi de reis e outros, né? E também as folias de reis e os pastoris. Ainda há a chimarrita e o fandango nas tradições gauchescas. Então, essas tradições, essas danças de origem europeia também estão presentes no Brasil inteiro, né? Devido à colonização europeia que nós tivemos no nosso país. E também temos as danças de origem africana, né? E misturas culturais. Temos o maracatu, a congada, né? Que são danças que a gente já viu nas aulas anteriores, o maculelê e entre outras. Tem várias, né, com essa matriz, essa origem de africanas, né, da origem da África. Então agora aqui mais um quiz para vocês. Então já falamos de várias danças em nossas aulas. Agora eu quero que você selecione a alternativa que tem apenas danças com matrizes africanas. Então a alternativa A, samba, quadrilha e boi bumbá. Alternativa B, cururu, cateretê e caboclinhos. Alternativa C, maracatu, congada e maculelê. E alternativa D, boi de reis, chimarrita e fandango. Então deixar um tempinho para que vocês escolham a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos. Então, vamos voltar com a alternativa correta, né? Nós temos aí o maracatu, a congada e o maculelê. São danças com matrizes, origens africanas.
Continuando agora, nós vamos falar de uma dança do sul do Brasil, tá? A galponeira, né? Que vem da tradição gaúcha. Na região sul do país também existem duelos rimados. É a trova gaúcha, mais conhecida no Rio Grande do Sul como trova galponeira, tá bom? Então aqui nós temos uma imagem, nós conseguimos ver aí a vestimenta gaúcha, bem tradicional, né? E também nós vamos falar agora sobre essa embate que parece, por mais que seja diferente, com a embolada, que é o quê? É a disputa de duas pessoas, né? Que através de um tema elas vão disputando, vão fazendo um duelo para ver quem ganha, né, nesse duelo. E elas são acompanhadas por instrumentos também musicais. Vamos ver aqui na sequência. Ela costuma começar com uma saudação, né? Então as pessoas se cumprimentam. Em seguida, os trovadores, que são os cantores, eles entram no tema escolhido, iniciando o duelo, chamado puaço. Então o nome desse duelo é puaço, né, na tradição gaúcha, que se encerra com uma despedida, né? Então, há duelos com improviso na galponeira, mas diferente da embolada. Então aqui agora a gente vai ver qual que é uma diferença, né? Além da foto que nós vimos que as pessoas têm roupas diferentes no sul do país e lá no nordeste do país, né? Predomina na trova, né? Nesse duelo, o acompanhamento por diversos músicos. Então, enquanto na embolada lá é acompanhado basicamente pelo pandeiro e o próprio cantor toca o seu pandeiro, aqui são vários, né? Então eles tocam a tradicional gauchesca, né? Então os instrumentos deles geralmente são instrumentos de corda, como o violão, a viola e também o acordeon, né? Que o nome do instrumento seria acordeon, mas no Rio Grande do Sul ele é chamado tradicionalmente de gaita. As festividades gaúchas também ocupam ruas e outros espaços públicos. Então essas danças, essa trova, né, essa galponeira, ela também está nas ruas, tá bom? Não é apenas ali no lugar fechado, né? Aqui no Paraná, inclusive, tem os centros que são chamados CTGs, né? Centro de Tradição Gaúcha, onde essas pessoas com essa identidade se reúnem para continuar com essas tradições. Então, nas festas da Farroupilha, né, são organizados desfiles, acampamentos, festejos com música, né, marcada pela presença de instrumentos como a gaita e o violão, a dança, né, as birivas, comidas típicas como o churrasco e o chimarrão, poesia e trova, que une a música e a poesia. Ok? Agora, um quiz para vocês. Sobre a trova galponeira, tem a semelhança com a embolada. Qual seria essa semelhança? Então, alternativa A, improviso dos cantores em um duelo acompanhado por músicos. Alternativa B, música muito rápida, né? Alternativa C, acompanhamento do pandeiro. Alternativa D, acompanhamento apenas do acordeon. Deixar um tempinho e daqui a pouco nós voltamos com a alternativa correta.
Muito bem. Então, a alternativa correta aqui, a semelhança entre a embolada e a galponeira, né, seria o improviso dos cantores em um duelo acompanhado por músicos, né? Eles não são, vamos dizer assim, o improviso deles tem uma diferença, né? Mas só que nas duas tradições tem o improviso. A embolada geralmente é mais rápida, enquanto que a galponeira ela é um pouco mais lenta, ela tem um andamento um pouco mais lento. Então, vamos falar agora sobre o que nós vimos na aula de hoje. Nós falamos sobre danças populares, né? Sobre a festa junina, a quadrilha que tem dentro da festa junina, né? Essas danças e essas tradições que acontecem na rua, né? Que as pessoas os artistas acabam se manifestando dentro das ruas, nas cidades, né? Falamos das matrizes das danças dramáticas, né? Das raízes dessas danças dentro do Brasil, né? Que temos raízes europeias, raízes africanas e também temos as raízes indígenas. E, por último, falamos um pouquinho mais sobre a trova galponeira, né? As semelhanças que ela tem com a embolada, né? Mesmo sendo uma música do sul, né? As pessoas se vestem diferente, elas têm talvez temas diferentes e instrumentos que acompanham essa música de uma forma diferente. Ok? Então, dar o aviso final, relembrando que você tem que acessar o Classroom e fazer a atividade obrigatória e depois registrar a sua presença, tá? Marcar a atividade como concluída. Queria agradecer a todos por acompanhar a aula até aqui, tá bom? E nos vemos na próxima aula. Até mais!